Boa noite, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de Revista Espírita. Obrigado pela participação aí, pelo incentivo, né? Por dar esse boa noite. Possamos estar juntos aí em mais uma oportunidade aí de alguns minutos, né? Nós possamos aí compartilhar de tanto conhecimento dessa revista. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os amigos presentes aí conosco. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, né, para essa reflexão da revista e podermos aí caminharmos, né, aprendendo um pouquinho mais sobre os bastidores do Espiritismo lá no seu nascedouro, né? Sim. E passa tão rápido, né? A gente vê que realmente, quando fala que o tempo está voando, é fato mesmo, né? No sentido de já é mais uma quinta-feira e as coisas vão passando rapidamente, né? Inclusive, nós estamos mudando também de edição, né, Davi? Nós estamos aí, então, agora na Revista Espírita de 1865. Até 1869, Davi? Vai, né? Nós começamos em 1858. Só não lembro quantos anos atrás, já faz uns 2 anos, 3 anos, né? Foi na pandemia, eu lembro. Isso eu tenho certeza, foi na pandemia. Então, já temos aí percorremos um caminho, né, Davi? Em relação à revista, e estamos aí continuando, né, fazendo esse estudo. Então, vamos sempre recomeçando, né? Vamos fazer a prece para que possamos fazer uma ligação mais próxima aí com os benfeitores, né? Então, vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade, por esses anos que já estamos aí participando desse estudo. Agradecemos muito ao nosso público presente, nossos amigos fiéis de revistas que estão ligados conosco na mesma sintonia, também com o mesmo desejo de aprender, e nos dando essa oportunidade de estar aqui à frente da direção dessa transmissão. Agradecidos muito por termos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de aprender também com esse estudo maravilhoso e esclarecedor da Revista Espírita. Possamos manter sempre o foco na doutrina espírita, estudando cada vez mais, mantendo ela como Kardec a deixou, na sua maior pureza, nos seus aspectos científicos, filosóficos, morais. E agradecemos muito por ter essa oportunidade de estudar esse manancial de informações que, com certeza, nos dá a oportunidade de crescimento espiritual, material, em todos os sentidos. Só temos que agradecer aos bons espíritos por estar conosco, nos orientar e confiar em nós. Pedimos Jesus para que nos dê muita força, fé e perseverança para continuarmos estudando a doutrina espírita com afinco e dedicação. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. É isso aí, né, Davi? O nosso objetivo nunca foi aí, ter aí a pretensão de esgotar qualquer assunto, tanto é que nós fazemos aí um apanhado daquilo que a gente acha mais interessante, né, daquilo que seria mais oportuno para essa meia hora de estudo, né? Só temos que agradecer aqueles irmãos que confiaram em nosso trabalho, que confiam, que estão aí conosco até hoje, né, Davi? Sem dúvida, né? É uma caminhada juntos, né? Onde todos nós ganhamos, né? Porque nós vamos aprendendo juntos, vamos conversando, vamos trocando impressões, e isso aí é muito positivo no aprendizado que a gente precisa fazer, já que o Espiritismo é uma doutrina que, segundo Allan Kardec, precisa ser estudado com disciplina e método, né? Então é muito importante, sim. Isso aí. Davi, pode começar então. O título, né? Evocação de um surdo-mudo encarnado. Mais uma oportunidade nós estamos tendo, né, de entender um pouco isso, que é a comunicação, né, uma evocação de espíritos encarnados. Já vimos aqui vários momentos, várias histórias, né, isso é algo que já temos esse conhecimento, o Davi já explicou a possibilidade disso, é real, né, é real. Mais uma vez nós vamos ter aí essa oportunidade de entender um pouco mais uma história, né, de uma evocação de um espírito encarnado, né, Davi? Inclusive, eu acho que é uma coisa fantástica, né? Eu acho que é, assim, algo que realmente nós estamos acostumados a ter contato, né, com o mundo espiritual, mas espíritos desencarnados. Encarnado é uma coisa muito interessante também, e que não muda muita coisa, né, Davi? O espírito, toda vez que vai falar alguma coisa, ele tem uma percepção maior, né? Apesar de estar encarnado ainda.
Tá difícil aqui de ativar o microfone, eu ativei aqui agora. Pois é, Luiz. Então vamos aqui à história então da evocação de um surdo-mudo encarnado, né? Porque a gente, como o Luiz falou, a gente tem hábito de ouvir espíritos desencarnados, mas é possível comunicação de encarnado também. Então nós vamos ver isso no caso hoje. O Sr. Hu, membro da Sociedade Espírita de Paris, transmite-nos o fato que se segue. Disse ele: em 1862, conheci um jovem surdo-mudo de 12 ou 13 anos. Desejoso de fazer uma observação, perguntei aos meus guias protetores se me seria possível evocá-lo. Como a resposta fosse afirmativa, fiz o rapaz vir ao meu quarto e o instalei numa poltrona, com um prato de uvas, que ele se pôs a chupar com ardor. Por meu lado, sentei-me a uma mesa, orei e fiz uma evocação, como de costume. Ao cabo de alguns instantes, minha mão tremeu e escrevi: eis-me aqui. Bom, então ele provocou, né, uma evocação ali, colocando o jovem ali tranquilo, né? E ele provavelmente entrou em estado de adormecimento, né? Ele entrou em letargia, porque não dá para comunicar se ele estiver acordado, né? Encarnado é uma coisa, acordado não tem jeito. Então a pessoa tem que entrar num estado de sonolência, letargia, né? Para que ele consiga essa comunicação. Então ele conseguiu evocar o rapaz que dormiu ali, né, na poltrona. Olhei Davi, o menino. vai ser tudo por escrito, né? Psicografia, seria? Isso. Aqui, ó, minha mão tremeu e escrevi. Todas as perguntas vai ser pela psicografia, é isso, né? Como ele era médio escrevente, então não tinha como ser pela psicofonia, né? E como ele também queria registrar essa situação, Sim. então ele se permitiu escrever, né, porque ele era médium psicográfico, né? Então o espírito, após ser evocado, responde: eis-me aqui. Você falou uma coisa interessante. Como nós estamos acostumados hoje a gravar e, de repente, que é muito normal isso, né? Naquela época, como que ele ia registrar? Ele não ia lembrar todos os detalhes, né? Então, por isso que é escrever. Verdade. Exatamente. Se tivesse um médio psicofônico ali, né, provavelmente ele comunicaria através do médio. Só que não teria o registro, porque não tem como gravar, né, naquela época. Hoje a gente tem os gravadores, né? O celular até grava, né? Não, hoje é muito. Pode continuar. Olhei o menino, estava imóvel. Os olhos fechados, calmo, adormecido, com o prato sobre os joelhos. Cessara de comer. Dirigi-lhe as seguintes perguntas. Bom, existe também, vou colocar uma parte aqui, que um magnetizador, uma pessoa que tenha uma capacidade magnética avantajada, ele pode colocar alguém para dormir. Ou seja, ele pode ir projetando fluidos sobre a pessoa, levar ela a uma letargia e um sono. Aqui não fala se ele fez isso com o menino, fala que deu o prato para ele e foi lá para a mesa. Então, provavelmente o menino dormiu sozinho mesmo, ele adormeceu, né? E com o prato lá no colo. No caso por exemplo, de um médico sonambúlico, você pode provocar o transe através de um magnetizador, uma pessoa que tem uma grande projeção magnética que vai fazer com que essa projeção faça a pessoa dormir, né? Adormecer e se projetar para fora do corpo. E nesse caso também poderia falar que houve uma atuação dos espíritos também para ajudar um pouco nesse processo, já que era importante, né? O magnetizador pode ser um espírito também. Pode ser que espírito, magnetiza ali, né? Existe um fenômeno também, né, que eu já falei isso com você, de você, por alguns instantes, colocar uma pessoa, através se for uma pessoa que tem um potencial magnético grande, colocar a pessoa por alguns instantes em estado letárgico e perguntar coisas para essa pessoa, ela vai falar, aí ela volta e ela não percebe o tempo que passou. Porque ela entra numa espécie de transe e não percebe. Ela não sabe nem que respondeu, né, a perguntas. Bom, então vamos lá. Foi feita essas perguntas. Onde estás agora? Resposta: em vosso quarto, em vossa poltrona. Então ele tinha plena consciência de onde ele estava. Quereis dizer porque é surdo-mudo de nascença? É uma expiação de meus crimes passados. Mais uma resposta para nós da reencarnação, né? De que a gente expia, né? E paga débitos de vidas passadas. Nós viemos na Terra só para pagar dívida, mas as dívidas não ficam sem ser saudadas, elas precisam ser
resgatadas. Então, nesse caso, é um resgate para ele. Sim. Que crime cometeste? Fui parricida. Ou seja, assassinou os próprios pais, né? Sim. É um assassínio dos pais, né? Isso. Podes dizer se tua mãe, a quem amas tão ternamente, não teria sido, como teu pai e a tua mãe, na existência que falas, o objeto do crime que cometeste? Em vão, esperei a resposta. Minha mão ficou imóvel. Levantei de novo os olhos para o menino, acabava de despertar, e comia as uvas com apetite. Tendo então pedido aos guias que me explicasse o que acabava de se passar, que foi-me respondido. Ou seja, ele fez uma pergunta direta e o espírito não quis responder. Ou seja, ele voltou para o corpo, E acordou, né? Acordou. Isso. É. Então ele acabava de despertar. Ele, por exemplo, será que se ele falasse, ele conseguiria falar, mesmo talvez mais desperto do corpo, mais longe do corpo, ele poderia falar, já que ele é surdo-mudo? Será que ele tinha essa capacidade? Ou ainda estava muito ligado ao corpo, ele não conseguiria falar? Olha, Luiz, é uma especulação, mas provavelmente falaria sim. Porque a limitação é do corpo, não é do espírito. Então, isso que eu pensei. Mas por ele estar encarnado, tem essa dificuldade ainda, né? Porque, vamos supor, se ele tivesse desencarnado, fosse surdo-mudo, desencarnasse, aí tranquilo, né? Ele poderia falar normal, porque... né? Mas aí, nesse caso, fica uma pergunta aí, né? Mas como o espírito, ele não tem essa limitação, mesmo com o condicionamento do corpo, ele conseguiria, no meu entendimento, ele conseguiria falar assim. Entendi. Então, o guia foi perguntado para o guia do médium por que o menino fez isso, né? Ele deu as informações que desejavas, e Deus não permitiu que te desse outras. Ou seja, então, não dependeu só dele. A comunicação foi interrompida por ordem superior, né? Ou seja, o mais alto não permitiu, claro que ele fala Deus, mas claro, na figura dos espíritos elevados, né? Não permitiu que ele respondesse o restante. Então, ele voltou. Não sei como os partidários da comunicação exclusiva dos demônios nos explicariam um fato. Para mim, concluiu que, desde que Deus, por vezes, nos permite evocar um espírito encarnado, permite-nos igualmente em relação aos desencarnados, quando o fazemos com o espírito de caridade. Né? Quer dizer, as críticas, né, que faziam ao espiritismo, a invocação do demônio, olha aí. Né? No estudo do grupo da terça-feira, né, do livro dos médiuns, nós estamos nessa parte, né, dos sistemas, né, daqueles que acreditam que só os demônios comunicam. Esse é um caso que oporia, né, aquela ideia, a questão dos demônios, porque se o encarnado, o evocado, comunica, por que um outro desencarnado não pode comunicar? Né? Então, agora, vou ler. Bom, então, como ele não pôde mais responder, né, então agora vamos ver uma observação, né, em relação a isso, tá? Bom, observação. Por nosso lado, faremos uma outra observação a respeito. Aqui a prova da identidade resulta do sono provocado pela evocação e da cessação da escrita no momento de despertar. Quer dizer, despertou, acabou ali, né, praticamente. Isso é uma prova real, realmente, que ele estava ali dormindo, né, e acabou ali, acordou, acabou a comunicação, não tem dúvida quanto a isso. Quanto ao silêncio guardado sobre a última pergunta, prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Então, olha só, nem toda a gente precisa ficar sabendo, né? No caso aqui, não era para saber, né? Falando, mas não era importante ter um pouco de mais esclarecimento? Não, né? Já foi importante entender ali que o encarnado pode comunicar. Era aquilo talvez que deveria ser passado, né? Então, tem todo também uma permissão ou não em relação a isso, né? Isso é pra gente ficar esperto também, né, Davi? Achar que o espírito pode falar tudo, pode saber tudo, pode dar detalhes. Nem sempre, né? Porque é espírito que ele tem a permissão de falar, né? Quando muitas vezes fala, é muito uma opinião muito própria do espírito do que realmente poderia estar acontecendo, né? Bom, quanto ao silêncio guardado sobre a última pergunta, prova a utilidade do véu lançado sobre o passado. Com efeito, suponhamos que a mãe atual desse menino tenha sido sua vítima em outra existência, e que este tenha querido reparar seus erros pela afeição que ele testemunha. A mãe não seria dolorosamente afetada se soubesse que o filho foi seu assassino? Sua ternura por ele não seria alterada? É muito complicado isso, né? Daí essa questão do esquecimento, porque imagina essa relação como seria
se você tivesse uma possibilidade de entender ali o que alguém fez ali para o outro, né? Seria quase impossível conviver, né, Davi? Se a gente, às vezes, recebe um impropério e a gente fica com raiva da pessoa, imagine se souber isso, né? Isso poderia interferir terrivelmente nas relações atuais, né? Embora Sim. a gente possa saber alguns fragmentos, né? A gente acaba sabendo de vez em quando aí, por algumas fontes, alguns fragmentos do nosso passado, totalmente não, porque algumas coisas seriam desastrosas para nós. Ela alteraria toda a dinâmica da atual reencarnação. Como aqui. Imagina se ela soubesse que ele assassinou ela. Ela continua com o amor de mãe, mesmo Sim. inconscientemente sabendo que ele cometeu esse crime. E ele já está, e ela é penalizada dele porque ele já está pagando, por assim, entre aspas, né, resgatando o seu débito. A gente não usa muito o termo pagamento porque dá a impressão que é uma coisa, que é um castigo, é um resgate, é diferente, ou seja, você está resgatando um débito, né? É como você dever alguma coisa, você vai lá e resgata aquela dívida. Você paga, né, mas é um resgatando, né? Então, ele já está resgatando. A Então, gente vê não tem muitos essa dificuldade. espíritas, né? Que as pessoas falam isso, mas deveria ter uma informação sobre alguma coisa, né? Poderia saber um pouco mais sobre o passado. Então, se poderia, né? Com certeza não, porque né, se a gente não consegue lidar com os problemas aqui da Terra já, que a gente já é difícil de lidar, imagina se a gente souber ali os nossos familiares ou pessoas que convivem com a gente, tivemos uma relação muitas vezes conturbada. Acho que seria impossível a gente lidar com isso, né? Muito complicado. Bom, então vamos lá. Quando é permitido, né, a gente acaba, de alguma maneira, tendo contato com alguns fragmentos, Isso. né? Isso. Eu lembro que, quando teu filhinho era pequeno, né, o Levizinho, um dia ele chegou para você e falou para você claramente, olhando no teu olho, papai, você me salvou, né? Aí você Foi. brincou com ele e tal, passou um tempo para testá-lo, você falou para ele assim, nossa, você me salvou, né, Levi? Ele falou assim, não, papai, você me salvou, eu caí do cavalo e você me ajudou. Ou seja, Sim. naquele momento ele teve um acesso a um fragmento do passado, lembrando de um momento com você, né? Depois ele esqueceu, isso aí foi andando e a reencarnação vai seguindo e o espírito vai desligando. Mas naquele momento ele teve acesso. Quer dizer, não comprometeu nada você ter essa informação, tal. Então, quando a espiritualidade permite, de alguma maneira a gente acaba tendo um contato com alguns fragmentos do passado. Às vezes fala assim, eu vivi na tal era, né? Pessoal, os espíritos ficam quietos. Às vezes pode ter vivido, mas você não sabe o que você fez, né? Então é importante isso, né? Deixa eu continuar aqui. Foi-lhe permitido revelar a causa da sua enfermidade como assunto de instrução, a fim de nos dar uma prova a mais de que as aflições daqui têm uma causa anterior. Então, quer dizer, com certeza, é óbvio, se ele veio surdo e mudo, é porque alguma coisa ele fez, né? Então, o que ele falou? Fui parrecida. Né? Já deixou bem claro, já cometi um crime terrível, né? Matar a mãe ou o pai, e isso, de uma certa forma, me causou ali, né? Esse incômodo, né? Quando tal causa não esteja na vida atual, e que assim tudo é conforme a justiça, mas o resto era inútil e poderia ter chegado aos ouvidos da mãe. Olha só. Por isto, os espíritos despertaram no momento em que talvez fosse responder. Mais tarde explicaremos a diferença que existe entre a posição desse menino e a de Valente do relato precedente. Que deve ser outra história aí. Tá? Pode ler então, Davi. Seguindo aqui então, né? Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim, se Deus achou útil colocar um véu, se Deus colocou um véu sobre o passado, é porque isso é útil, né? Então nós não temos como duvidar disso, né? Então, como eu disse, alguns fragmentos a gente acaba sabendo, né? Algumas coisas e tal, mas nem sempre isso é útil e às vezes isso chega de forma espontânea, não provocada. Além disso, o fato prova um ponto capital. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado, como nós falamos agora. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação. Porquanto, durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe porque sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga, senão durante a vida exterior de relação. Mas em falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças os instantes de emancipação da alma, se o souber aproveitar. Então, durante o sono, o espírito tem acesso
ao porquê dos seus percalços, da sua dificuldade aqui na Terra. No caso dele aí, durante o sono, ele sabia muito bem o porquê que ele era surdo e mudo, né? Ele sabia muito bem. Então, isso quer dizer que, portanto, que ele escreveu lá, ele sabia, porque ele sabia, ele tinha essa consciência. Voltava para o corpo, como isso ajuda a gente? A não se revoltar. A gente saber que aquela prova, aquela dificuldade, tem uma gênese, né? Ela tem uma relação lá atrás, que a gente precisa considerar e não se revoltar. E quando você não aceita isso, né, você fica buscando uma causa, é porque talvez você não aproveitou esse momento, né? A revolta não deixou você perceber, né? Olha como é importante. Justamente, eu não tinha pensado nisso, como com certeza a gente sabe, né? Quando a gente não revolta, a gente sabe e volta mais tranquilo, né? Com força para lutar. Ao contrário, você fica revoltado e acaba se perturbando mais ainda. Então vamos lá. Deve-se concluir do fato que todos os surdos mudos tenham sido parricidas? Não, né? Claro. Seria uma consequência absurda, porque a justiça de Deus não está circunscrita em limites absolutos como a justiça humana. Então, não. É o caso, né? A gente não sabe o que levou a isso, mas tem nada a ver, né? Poderia ser também, poderia ter outros, poderia, mas tem infinitas possibilidades, né? Não existe essa questão aí. Outros exemplos provam que esta enfermidade resulta, por vezes, de mau uso que o indivíduo tenha feito da faculdade da palavra. Óbvio, né? Imagina a pessoa usar a palavra para o mal, né? E convencer pessoas a roubar, a cometer crimes, né? Ou ideologias, essas ideologias aí, muitas vezes, né, Davi? Estapafúrdias, né? Então, quanto você pode usar a palavra para o mal para convencer pessoas de seguir? Esses líderes têm esse poder aí de coagir as pessoas, né? Então, pode ser também, né? Esse caso, né? Há muitas coisas, né, que podem levar ao mesmo tipo de prova, mas nem toda a prova só se refere a um tipo de delito, né? Vamos supor, todo mundo então que é surdo mudo matou o pai e a mãe. Não. O uso da palavra, da audição e da visão para poder fazer o mal pode fazer com que o espírito não tenha condição de falar, né? Outra, ter privado o outro da visão, da voz, tanta coisa pode levar o espírito a ter uma prova semelhante que a do outro. Por isso que não pode generalizar. Não, a gente sabe que existiam torturas que a pessoa cortava a língua do outro e, né, enfiava coisas na boca. Então, isso pode ter causado ali muita gente também a mudez, né? A surdez, né? As torturas eram terríveis. Então, a pessoa pode ter isso também. Perdi aqui. Pois que, exclamarão, será justo uma mesma expiação para duas faltas tão diferentes na sua gravidade? Mas, né, duas faltas, né? Mas os que assim raciocinam ignoram que a mesma falta oferece infinitos graus de culpabilidade e que Deus mede a responsabilidade pelas circunstâncias? Aliás, quem sabe se esse menino, supondo o seu crime sem escusas, não sofreu duro castigo no mundo dos espíritos? E seu arrependimento e desejo de reparar não reduziram a expiação terrena a uma simples enfermidade? Ou seja, poderia ser 1000 vezes pior, né, Davi? Talvez, né? Nós sabemos que nós somos muitas vezes, né? Como fala, a misericórdia de Deus é tanto que nós muitas vezes pagamos de suaves prestações. O Evangelho fala isso, né? De uma certa forma. Sem dúvida, né? Muitas vezes o espírito assumindo a responsabilidade dos seus erros e resgatando até no mundo espiritual tem uma encarnação mais suave, que ele já resgatou, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer, né? Então, não, só Deus realmente sabe da alma de cada um qual é o grau de entendimento, né? Quanto mais conhecimento, mais se responde. Quanto mais eu sei que uma coisa está errada, mais eu respondo por ela. Agora, não sabemos o grau de entendimento que esse espírito tinha do quando foi cometer esse ato, né? Então, Deus, ele tem uns critérios que escapam à nossa percepção humana. Ele conhece a alma a fundo. Isso que a gente não pode julgar, porque, né, a gente não entende ali todo o rol das encarnações, do que a pessoa está passando. E se a gente julgar, a gente está cometendo aí uma leviandade muito grande, porque talvez a pessoa pode falar que cometeu um ato terrível, mas para Deus aquilo, o significado não seja tão evidente do que como é para nós, né? Pode continuar, Davi, finalizar aí. Admitindo a título de hipótese, já que ignoramos que sua mãe atual tenha sido sua vítima, caso não conservasse para ela a resolução tomada de reparar sua falta pela ternura,
por certo, o esperaria um castigo mais terrível, seja no mundo dos espíritos, seja em nova existência. Então, ou seja, se a mãe não tivesse aceitado ele, né, para poder ajudar ele a resolver o problema, o que seria dele, talvez? Talvez estaria passando realmente por dificuldades terríveis lá. O que não seria estranho, né? Agora, ela, por amor, por piedade, né? Agora, quando a gente fere alguém, nós não sabemos se essa pessoa vai aceitar receber a gente para poder ajudar a gente a resgatar o débito, como ela está fazendo, né? Pode ser que a gente tenha que resgatar o débito a duras penas mesmo, porque o outro se afasta, e não sabemos que vai na alma de cada um. Vamos supor se ele ficasse órfão mais cedo ali, né? Seria uma vida, acho que 10 vezes mais difícil, na condição que ele tem. E naquela época não tinha assistência social para esse tipo de pessoas, né? Não tinha nada. Não, era uma pessoa que ia ser excluída da sociedade, com certeza, né? Ele fala assim, então, a justiça de Deus nunca falha. Por ser às vezes tardia, nada perde por esperar. Porque a gente acha assim, eu estou fazendo alguma coisa errada, nada está acontecendo, não vai acontecer nada. A gente esquece que a gente pode ser alcançado a qualquer momento. Sim. A qualquer momento. Eu já vi pessoas dizerem assim, nossa, eu estava fazendo tal coisa, mas não esperava que fosse acontecer isso comigo. Ou seja, a pessoa, ela não imaginava, mas não existe fala assim, como eu estou conseguindo fazer, então vai dar tudo certo. Né? Como que o erro e o mal pode dar certo? A qualquer momento, a gente pode receber um momento de estanque ali, né? De estancar aquilo, com a dor, com o sofrimento, né? Então, porque tarda não quer dizer que está falhando, né? Sim. Mas Deus, em sua bondade, jamais condena de maneira irremissível. Sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Embora ele não pague a dívida, né, o arrependimento, mas ele dá o direito ao espírito de recomeçar, inclusive resgatando o seu débito, né? Se o culpado demora a aproveitá-lo, sofrerá por mais tempo. Assim, dele sempre depende abreviar os seus sofrimentos. A duração do castigo é proporcional à duração do endurecimento. É assim que a justiça de Deus se concilia com a sua bondade e seu amor por suas criaturas. Então, se a pessoa está com o coração endurecido, não quer assumir a responsabilidade dos seus erros, né? Acha ainda que todo mundo erra, porque que ela, justamente ela, tem que pagar. Sim. Porque justamente ela. Eu já vi gente falar, pessoas que forem pegas, né? Somente nesse meio de corrupção aí e tal, a pessoa fala assim, mas todo mundo faz isso, eu sou azarado, justamente eu. Foi cair justamente nas minhas costas. Não, é que ela não acompanha a vida dos outros, até o momento que eles também vão resgatar a parte deles. Né? Porque a gente costuma olhar para as pessoas e ver elas fazendo coisas, né? A pessoa tem uma vida torta, tudo errado, você fala assim, não é julgamentos que eu estou falando, né? É uma análise, né? A pessoa olha e comenta isso, né? Nossa, aquela pessoa tem uma vida tão errada, promíscua, né? Tão coisa. Por que ela continua fazendo e prosperando? Calma, não tem, como ele falou aqui, o fato da justiça tardar não quer dizer que ela vai falhar. A qualquer momento, a vida da pessoa desmorona. Cai a ficha ali, né, da lei divina para o resgate. Chega os cobradores, né, a fatura chega. A qualquer momento a fatura chega. E o que é mais terrível, já vi gente falar assim, Davi, o meu sofrimento chegou na hora que eu menos podia pagar. Né? A minha dificuldade, justamente naquela hora, puxa vida, eu podia ter deixado esperado um pouco, a vida me cobrou bem no momento doloroso, difícil, então, né? Não tem essa regra. O mal é o mal e a qualquer momento ele desaba sobre a nossa cabeça. Não tem, é um telhado de telhas pesadas com madeiramento que a gente vai colocando cupim nessa madeira e o cupim vai comendo a madeira, vai comendo. Uma hora, sem avisar nada, no momento que a gente está recebendo uma visita, no momento em que a gente menos podia, está deitado numa cama, o telhado desaba em cima de nós. Ou seja, o cupim comeu exatamente aquele pontinho de segurança do telhado e aquilo desaba tudo na nossa cabeça, destruindo a nossa vida, acabando com as nossas coisas, né? Então, como ele diz aqui, tarda, mas não falha. Verdade. Aquela simbologia também que às vezes a gente usa muito, né? Jogou pedra para cima, um dia vai cair na tua cabeça. Então não tem como escapar, né? Tem uma lei da física, né? É a lei da causa e efeito, é uma lei da física, ação e reação, né? Tem isso também. É claro que a gente não pode levar o pé da letra, porque uma ação e reação é uma coisa ali a física é uma coisa implacável, vai acontecer. Só que muitas vezes Deus nos dá a oportunidade do arrependimento e recomeçar tudo de novo. Então a gente não pode levar o pé da letra, né, Davi? Essa ação e reação, porque nós temos sempre a misericórdia de Deus, nesse caso, amortizando um pouco todos esses efeitos para que nós possamos realmente recomeçar. Essa que é a maior misericórdia divina que nos dá a todo momento de recomeçar sempre. Isso é fundamental.
Bom, mais um conhecimento, mais uma história, agora de um encarnado e com uma história bem interessante, né? De um surdo-mudo aí que está passando por algumas dificuldades, resgatando ali alguma coisa que nós não sabemos totalmente que foi, mas dá para imaginar, né? Nós possamos imaginar ali o que ele está passando. Mas não importa saber detalhes, importa que existe uma justiça e também existe a oportunidade de recomeçar sempre. Eu acho que esse é o aprendizado que fica. Então, agradecemos a todos, uma boa noite a todos, um bom final de semana. E lembrando que nós estamos na revista agora 1865, e o Davi vai fazer a prece final para nós. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele a oportunidade dessas pequenas reflexões e que elas sejam realmente aplicáveis em nossa vida para que nós possamos crescer e aprender a caminhar para Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade querida. Fica conosco, não apenas nesse instante, mas por todos os dias de nossa vida. Assim seja.